Rapaziada, você se lembra daquela história do Sormani, quando o Arrascaeta foi contratado pelo Flamengo e o Cruzeiro contratou o Rodriguinho? E aí algum repórter que tava na chamada perguntou pro Sormani o que ele achava, se o Cruzeiro tinha acertado em vender o Arrascaeta pro Flamengo e com o dinheiro contratar o Rodriguinho, ainda sobrar uma grana pro Cruzeiro. O Sormani soltou a pérola: o negócio da China. O Cruzeiro saiu no lucro. O Rodriguinho é muito melhor que o Arrascaeta. E o Sormani foi lá no Barba Podcast e explicou essa treta aí envolvendo o Arrascaeta, Flamengo, Cruzeiro e Rodriguinho. Vamos ver aqui esse corte. O link do Barba Podcast vai estar aqui na descrição como créditos. Eu adoro o Sormani, cara. Vamos ver esse vídeo aqui. Mas eu queria começar, cara, O Flamengo. com não. Você sabe que eu gosto do Flamengo pra burro, tá? A torcida do Flamengo... É mesmo? Pô, cara. A torcida do Flamengo tem certeza que não. Então, mas deixa eu te contar a história, só pra Conta, gente começar a por favor. contar. A gente começou a fazer um programa na Fox, né? O Fox Sports Rádio, e era Quando ele tava na Fox, eu achava que ele odiava o Flamengo. Mas depois que ele veio pro Placar, depois que ele começou a fazer outros programas, parece que ele não odeia o Flamengo como me parecia mais lá atrás, ali em 2019, 2018, 2019, até 2020. Ele criticava muito o Flamengo, cara. São Paulo, aqui em São Paulo. Então éramos eu, o Benja, o Pascoal e o Mano, e o Flavinho, em 5. E aí entrava alguém no Rio. Tinha lá o link, entrava o Eugênio, entrava a Daniela, entrava o Fábio Azevedo, aí entrava mais alguém. Era uma coisa assim muito limitadora. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, pô, nós estamos falando em rede nacional, pô. E qual é o time mais nacional desse país? Mengão. Flamengo. Aí eu Tava falei, esperando caramba. você falar. Flamengo. Aí eu falei, caramba, gente, eu preciso debruçar mais ainda no Flamengo do que normalmente a gente faz, né? Porque a gente é jornalista, a gente tem que estar atento a tudo. Claro. Pra quando entrasse o Flamengo no programa, porque o nosso programa lá era Palmeiras, Corinthians, Flamengo e um outro. E o Entendeu? outro que entrava na pauta. Se o Fluminense vier bem, entrava o Fluminense. Aham. Se o São Paulo estava bem, entrava o São Paulo. Sim. Tá? E era basicamente isso. Então a gente precisava ter um conhecimento maior do que a gente já tinha. Precisava estar no programa como um flamenguista. Aí eu comecei a falar do Flamengo, tal, só dava eu. Aí a gente mudou pro Rio de Janeiro. Sim. Quando eu entrava lá na redação da Fox no Rio, os caras gritavam, Sormani é da nação. Juro por Deus, cara. Caramba, Era cara. assim. Aí um dia eu Será? faço aquele comentário lá do Arrascaeta e a torcida se virou contra mim. E eu tava certo naquela época. Eu não tava errado. Não tava errado. A controvérsia. Não. Vamos relembrar. O Flamengo o Arrascaeta naquela época era banco do Flamengo, o técnico era o Abel. Sim, Ele era chegou. Eu já até trouxe um vídeo do Abel Braga explicando os motivos pelo qual ele não usava o Arrascaeta. Ele tinha medo de bagunçar o meio campo dele. Olha que doideira, cara. O Arrascaeta era melhor do que o Diego Ribas na época já, cara, pra ser titular da posição. Banco do Sim. Flamengo. Na chegada, O Rodriguinho tinha ganho o Campeonato Mineiro, o Campeonato Mineiro, mas ganhou. E tava arrebentando, tinha sido um ano antes, acho que dois, tinha sido campeão brasileiro com o Corinthians, foi o melhor jogador do Corinthians, e chegou de graça pro Cruzeiro. Aí eu perguntei pro Itaí, como é que é? Itaí Carvalho, né? Não me lembro o nome dele. Era o cara lá Cruzeiro. do Cruzeiro. Falei, pô, Itaí, você deu um chapéu nos caras, hein, velho? Você vendeu o Arrascaeta por 10 milhões de euros, acho que foi isso, né? Foi isso. E pegou um cara de graça que tá jogando mais que ele. Aí viralizou, né? Envelheceu mal, né? Envelheceu mal, bem mal. Não, o Arrascaeta é mais jogador que ele, claro que ele é. Mas naquele momento, o Rodriguinho tava jogando muito mais com o Arrascaeta, tanto que o Arrascaeta era banco. Você sabe que virou uma camisa. Eu só não vim com essa camisa, que tem uma camisa que o pessoal lá do Rio produziu. 63 quilos de alcatra, né? Mas você sabe que não fui eu que falei isso. Não, eu sei, mas... Foi o Pascoal. Foi o Pascoal que falou isso aí, cara. Mas entrou no contexto. Mas quem Entrou no falou foi o... contexto. Porque quando eu falei, você vendeu por 10 milhões de euros. Aí o Pascoal, 63 quilos de Isso. alcatra. E ele botou o euro tava nessa casa, né? Sim. Não E foi aí- o Pascoal que falou, não foi nem eu. Eu sei, mas aí esse episódio eu ia vir com... Mas aí estamos de Eric, estamos melhor, né? Mas tem uma camisa... Tá mais elegante. 63 quilos de alcatra limpinha, não sei o que, é uma camisa super bacana. E tem depois eu te mando a foto, Tá bom. é muito divertido. Mas essa questão envelheceu mal mesmo, porque, assim, é claro que futebol é muito momento, né? Claro que também todo mundo achava que o Arrascaeta, os flamenguistas achavam que o Arrascaeta era mais jogador que o Rodriguinho. Não, mas ele é mais jogador que o Rodriguinho. Sim, mas mesmo naquela época, eu tô falando naquele assim, momento. a gente achava. Ele tava no banco, né, Barba? É. Ele tava no banco, lembra? Mas é que ele era banco. o Abel gosta de um vinhozinho e O quê? tal. Mas ele era banco. É. E aí eu quis apimentar Na ali a prática. discussão
E falei o que não devia. Pronto. Você encontrou, chegou a ter algum contato com a Arrascaeta? Não, depois? eu Nunca sei que teve, né? as pessoas às vezes me mandavam coisas que ele tweetava, entendeu? Uma vez eu estava em Curitiba, que meu filho mora lá, né? Fui lá visitar meu filho, minha nora, meus 2 netinhos. E o Flamengo tinha jogado com o Atlético Paranaense. E aí eu tava indo de Uber pro O finado Atlético Paranaense. aeroporto. E de repente passou lá um carro da moto, tá aqueles batedores da polícia e tal, abrindo pro ônibus do Flamengo. Falei, pô, vou encontrar com a Arrascaeta no aeroporto. Não tem nada, porque desceu, foi na pista direto pro avião, entendeu? Mas eu nunca encontrei com ele, não. Não? Não, Tá bom. não. Vou Gostaria, falar gostaria. Quem sabe, quando você for ao Rio, me fala. De Isso. repente Não, a gente eu marca acho ele um tremendo jogador. Acho que ele é superestimado. Superestimado. Eu você acho. acha? Que isso, cara? Eu acho que ele joga muito. Adoraria que ele fosse o 10 do Santos. Não, o 10 agora é o Neymar, né? Ele podia ser o 8 do Santos, numa boa. Adoraria. Eu pego ele no Rio de Janeiro e vou pra Santos. Mas eu acho que ele não joga tudo isso que a torcida do Flamengo acha que ele joga, não. Tanto é que não joga que nunca jogou na Europa, né? Ah, isso aí, cara, é muito relativo. O Arrascaeta, ele é craque de bola sim. O problema é que ele nunca teve intensidade, ele nunca teve físico. É por isso que ele nunca jogou na Europa, cara. Não é porque ele é ruim ou porque ele é superestimado, é porque ele não é tão bom assim. Discussão que eu sempre tenho, assim. Eu sinto que, claro, o Arrascaeta é uma exceção porque não é do Brasil, é um uruguaio. Mas eu sinto que a gente aqui dentro do futebol brasileiro, a gente tem pensado muito nessa questão de... Até o José Boto teve lá recentemente. Teve não, ele chegou no Rio, né? E ele deu uma entrevista falando sobre formação de jogadores brasileiros. O Arrascaeta, dentro dos anos 90, talvez, 80, seria mais um bom jogador baixinho, habilidoso. Que é um cara que hoje não tem muito espaço na Europa. O biotipo físico dele, não é só o futebol, eu acho. O biotipo físico dele. E é um cara que nos anos 80 a gente tinha com muita facilidade no Brasil, né? E hoje ele se mostra dentro do futebol brasileiro um cara muito acima do mercado, da média. Você pode, né? O Garro também é o mesmo biotipo. O Garro, aí tem o Matheus Pereira também, mas o Matheus Pereira já é um pouco mais versátil e tem um físico melhor. É superestimado, mas Não no futebol brasileiro. O futebol brasileiro tá lá em cima na prateleira. Tá. No futebol brasileiro, sim. Eu acho que, quais são os melhores jogadores do futebol é que hoje ele tá com muito problema de lesão, né? Mas o Arrascaeta tá entre os 5 melhores. Sim. Fácil. Não, beleza. Fácil. Tô dizendo assim, em nível mundial. Não, aí beleza. Entendeu? Vai estar jogando no Brasil. Ele não conseguia ser titular da seleção do Uruguai. Mas ali não dá pra entender, né? Eu também Ele acho. foi titular, meteu 2 gols no jogo. Na Copa do Mundo, não joga. Entende? Então, eu me apegava nessas coisas pra dizer, olha, escuta, eu acho isso, Não, entendeu? claro, faz Mas parte. eu repito, hein? Você encontra sempre com ele. Sim. Pergunta se ele não quer jogar no Santos. Não. Se ele quiser, eu pego ele lá. Não vou perguntar, não. Isso eu não vou perguntar, não. Enfim, rapaziada, o Sormani é demais, cara. Eu adoro o Sormani, tem vários comentários bons. Vocês veem ele passando ponto, mas eu não sei se ele tá querendo só viralizar ou se ele tá falando realmente a verdade. Mas ele é um jornalista muito bom no que se propõe a fazer. Essa questão do Arrascaeta não ter jogado na Europa não é por conta do futebol dele. É como o Barba falou ali, é o biotipo do corpo dele ali, do físico dele. E ele não joga na seleção do Uruguai por conta disso. O Arrascaeta sempre teve o físico muito limitado. Lembrando que com o Jorge Jesus, o Arrascaeta não fez nenhum jogo completo. Ele sempre saía nos jogos por conta do físico dele ser muito ruim. Então ele não jogou na Europa, ele não foi pra Europa por conta disso. Se você pegar o meia ali do Corinthians, o Garro, ele também não vai jogar na Europa porque tem um físico muito ruim. Eu não tô falando de estatura, tá, deles, eu tô falando da questão física mesmo. Mas enfim, se você curtiu o vídeo, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo.